Salve os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Sérgio da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da santa, poderosa, viva Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, como está escrito em Hebreus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Pode passar o céu, passar a terra, pode passar o mar, mas a palavra de nosso Deus, ela nunca passará. Quem disse foi o Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a lermos aqui no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a divulgar a santa palavra de Deus, envie essa mensagem para 10, 20 pessoas, acione o sininho para ser divulgado, você ser divulgado todas as vezes que subirem vídeos a esse canal ou fizermos lives ao vivo, e dê um joinha. Jeremias, capítulo de número 15, verso de número 16. Achando-se a tua palavra, logo a comi. A tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos Exércitos. Nós lemos um trecho da palavra de Deus escrita pelo profeta Jeremias, um trecho interessante, onde Jeremias diz que, achando a palavra de Deus, logo ele a comeu, e a palavra de Deus foi o gozo e a alegria do seu coração. Jeremias, ele era bem diferente do povo da sua época de duas maneiras. Jeremias era diferente do que o povo da sua época, de todo o povo da sua época, por duas maneiras. Primeiro, Jeremias amava a palavra do Senhor. Ele tinha um amor profundo pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela era a alegria do coração de Jeremias. Hoje nós vivemos dias semelhantes. São poucos que têm amor pela palavra de Deus. E são poucos que a palavra de Deus é a alegria do seu coração. São poucos. Estou falando no meio do povo que se diz de Deus. Porque nós ouvimos crentes dizer: eu preciso cantar para me alegrar. Eu preciso louvar a Deus para me se alegrar. E isso está totalmente errado, porque o louvor não é para o crente. O crente não louva para ele se alegrar. O louvor é para Deus. O louvor é para alegrar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O que tem que alegrar o crente é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Um culto, ele tem duas partes. A primeira parte, geralmente se louva ao Senhor, manda-se louvor para Deus. Por quê? Porque Deus é digno de toda honra, toda glória, majestade, domínio, poder, louvor, ser adorado. Até porque Deus não pode se louvar nem se adorar. E a Bíblia, ela está dizendo aqui que a palavra era a alegria. O gozo é a alegria do coração de Jeremias. A alegria
o deleite do seu coração. Um sinal evidente que somos filhos de Deus é o amor intenso à palavra de Deus. Aquele que me ama, disse Jesus, guarda os meus mandamentos, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Deus, ele mora na vida daqueles que amam a sua palavra, pratica os seus mandamentos. O que alegra um crente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alegra um crente. É que nem hoje em dia, se não cantam hinos, corinhos agitados, os crentes não sentem poder. Mas, na verdade, quando se canta corinhos agitados, eles não sentem poder, eles sentem emoção. Porque o poder não está nos corinhos, não está nos hinos agitados. Louvado seja o nome de Jesus. O poder é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: pelo que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Quando alguém abraça a palavra de Deus, ele vai sentir o gozo, ele vai sentir a alegria no seu coração. E não é uma alegria momentânea, né, que vem de alguns momentos de louvores. A Bíblia, ela diz no livro de aos Hebreus, se eu não me engano, 4:12, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Eficácia é poder. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Você vê crentes fracos, tá? Louvam, cantam, qualquer lutinha que vem desviam. Pastor, mas não tem que louvar? Tem, mas a estrutura do crente não está no louvor. Mas, pastor, o louvor liberta, não foi isso que Jesus disse? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. A única verdade que liberta, a verdade absoluta. Por quê? Porque a palavra, ela penetra a divisão da alma e do espírito. Não, mas quando Davi cantava, o demônio saía de Saul, mas voltava de novo. Saía e voltava. Saul não ficou liberto com o louvor de Davi. Cataque prantio, que prante calabaia. Quero que qualquer teólogo me prove que Saul ficou liberto com o louvor de Davi. Qualquer profeta me prove na Bíblia. O demônio se ausentava. Porque Saul tinha rejeitado a palavra de Deus. Palavra de Deus. Ele tinha rejeitado a palavra de Deus. O que liberta é a palavra. E o conhecereis, e se relacionareis com a verdade. E a verdade vos libertará. Porque louvor não é para libertar. Louvor é para magnificar, é para exaltar, é para engrandecer o nome daquele que está sentado no trono, o Cordeiro que foi morto e agora vive. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 150, versículo 6. Tudo
o que tem vida, tudo o que respira, louvem ao Senhor. O louvor é para Deus. Mas, pastor, eu não tenho que me alegrar. Você já tem que chegar na igreja alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Você já tem que chegar na casa do Senhor alegre. Você já tem que chegar com o coração saltitante de desejo, de ouvir a voz de Deus, louvar ao Senhor e ouvir a voz de Deus. Por isso Jeremias diz, achando tua palavra logo a comi, ela foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Ele amava a palavra de Deus de forma intensa. Você ama a palavra de Deus? Segundo, Jeremias permaneceu afastado das práticas pecaminosas dos ímpios. 15, versículo 17, Jeremias 15, 17. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Jeremias tinha um profundo amor à justiça. O que faz um crente ser alegre é amar a justiça e odiar a iniquidade. Amar-te a justiça, odiar-te a iniquidade, e por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Salmo 45, se eu não me engano, versículo 7 ao 9, como também está no livro de Hebreus, escrito a mesma coisa. A palavra de Deus, ela está nos dizendo, louvem a quem? A Deus, com tamborins e dança, louve com instrumentos de cordas. Versículo de número 25, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Estavam louvando a Deus. E os outros presos a escutar. Para louvar ao Senhor, existem algumas condições. E uma delas está aqui no livro de Colossenses 3, versículo de número 16. Colossenses 3, versículo 16. Primeiro, você louvar a Deus, e o louvor ser direcionado inteiramente para Deus, a palavra de Deus tem que habitar primeiro em você. E quando a palavra está, você já está alegre. Porque a maior fonte de alegria é a palavra de Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Primeiro a palavra. Aí vai estar em você salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Primeiro a palavra. No princípio era o verbo, a palavra, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Hoje, vivemos um dia de profunda ignorância. Irmão, se eu não louvar o Senhor, eu não me alegro. Quer dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, não vale nada para você. Quer dizer que a palavra de Deus não é fonte de alegria para você. A tua fonte de alegria é o louvor. Está errado. Está errado. Tchapipoque, palamachere, canturi, palabassuricai. Irmão, se eu não louvo, eu não fico avivado. Está errado. Está errado. Não foi assim que aconteceu com Cornélio. Pedro ainda estava pregando a palavra. E o Cornélio recebendo a palavra, ele, os vizinhos, a família. No meio da pregação,
O Espírito Santo batizou Cornélio, encheu Cornélio, a sua casa, a sua família. Pela palavra, Pedro não estava louvando. Pedro não estava cantando. Pedro estava pregando. Louvado seja Deus. Todo o avivamento que aconteceu em todas as épocas é fruto da palavra de nosso Deus. Hoje pegam a palavra e botam ela de canto. Pulam, gritam, dançam, correm. Diz que isso é poder e não tem tempo para a palavra de Deus. Não é poder. Pode ser emoção. Pode ser uma operação do erro. Porque o poder é a palavra de Deus. Deus não criou o mundo louvando com louvor. Ele criou com a sua palavra. A Bíblia, ela está nos dizendo como a palavra de Deus viva a palavra de Deus, sonha a palavra de Deus. Ela é o poder necessário para você ter uma vida espiritual bem-sucedida e ser feliz naquilo que você faz. A Bíblia, ela diz no livro de Tiago: recebei com mansidão a palavra em voz implantada, poderosa para salvar as vossas almas. Nossa alma é purificada pela lavagem da água, pela palavra. Efésios 5, 26. A Bíblia manda nós purificarmos a nossa alma na obediência à verdade. Está lá no livro de Pedro. Não substitua a palavra. Pastor, mas eu tenho que louvar, mas teu louvor é para Deus, eu já falei. Você não se louva. Você não se adora. O louvor não é para te alegrar. Louvor é para alegrar Deus, para homenagear Deus, para adorar Deus, para bendizer Deus. Lógico que você tem que fazer isso com alegria, mas essa alegria que você vai fazer isso não é do louvor, é da palavra que você recebeu, é da palavra que você ama, é da palavra que você vive, é da palavra que te causa revestimento e avivamento. Louvado seja Deus. Imite Jeremias com a palavra, imite Ezequiel no final do capítulo 2. Deus falou: pega o livro e come, o rolo, e o come. Imite João, lá no capítulo 10 de Apocalipse. Come o livro, coma a palavra de Deus. Nela está a vida. Nela está o poder de Deus. Nela está Deus. O Verbo era Deus. Se fez carne e habitou entre nós. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Por isso está escrito, no livro de Salmo, versículo 1, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Aprenda. O louvor não é para você. Não é para te alegrar. Não é dirigido a você. Você não vai louvar para te alegrar. Você é alegre e se alegra em servir a Deus, porque a palavra de Deus te produz profunda alegria e por isso você louva a Deus. Daí a palavra de Deus, que Deus te abençoe a todos. Todos tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Não se esqueça, se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha.
e divulgue essa mensagem para 10, 20 pessoas. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.